Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque nos deste sabedoria, nos deste discernimento ao ponto de levantarmos do nosso conforto, levantarmos da nossa cama para estar louvando e buscando ao Senhor, para estar exaltando o teu nome, para estar engrandecendo ao Senhor. Louvado, exaltado seja teu nome. Obrigado, Senhor, porque restaurou sobre as nossas vidas mais uma vez o fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque na cruz levou todos os nossos pecados. Obrigado porque na sua ressurreição nos deu vida eterna. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que foi, aquele que é e aquele que há de vir. Grande é o Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos porque és bom. Maravilhoso é o Senhor. Obrigado, Pai, porque não desististe de nós e tem cuidado de nós os pequenos detalhes. Quando entregamos toda a nossa vida a Ti, começamos a perceber o Teu mover e o Teu agir, e os nossos corações começam a ficar totalmente entregues à Tua presença, entregues à Tua graça. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã, eu te clamo, ministra aos nossos corações, dê sabedoria, discernimento, dê revelações para nós, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que haja compreensão da tua palavra aos nossos corações, que haja entendimento do que estamos estudando para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre, Pai. Vem com o teu Espírito, manifesta os teus dons sobre as nossas vidas, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Não nos deixe ser enganados, não nos deixe nos enganar, Pai. Revela através do teu Espírito aos nossos corações e mente o que a tua palavra quer dizer e a tua palavra para nós, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te peço pela vida de cada um aqui, Pai, que o Senhor venha estar derramando das suas bênçãos, que o Senhor venha estar ministrando sobre nossas vidas, que o Senhor venha estar derramando da sua graça, da tua presença cada vez mais presente nas nossas vidas, na vida de nossos familiares, que a gente venha ser luz aonde quer que estejamos, Pai. O Senhor conhece nossos sonhos, o Senhor conhece os nossos desejos, assim como o Senhor conhece as nossas dificuldades e as nossas lutas, Pai. Vem com teu Espírito consolar, preencher, curar e transbordar sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar derramando do teu Espírito sobre o nosso povo. Que o Senhor venha estar ministrando sobre a sua igreja, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja, que o Senhor venha estar perdoando o pecado desta nação, uma nação idólatra, uma nação cheia de iniquidade, uma nação soberba, cheia de engano, uma nação que muitas vezes deseja mais o mal das pessoas do que o bem. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Desperta, Senhor, a tua igreja, desperta o teu povo, começa pela liderança, Senhor. Começa por este movimento de líderes, que eles venham realmente buscar ao Senhor verdadeiramente, entregar os seus corações a um avivamento que o Senhor tem prometido entregar a esta nação, mas que muitas vezes é impedido porque falta entrega, falta oração, falta compromisso da liderança da tua igreja, Senhor. Aviva-nos, Pai.
Traz esse movimento que o Senhor prometeu e que seja o último, e que esse avivamento derramado sobre os teus filhos maduros venha a ser para proclamar o evangelho do reino sobre todas as nações. E que esse avivamento, se começar aqui, se espalhe, Pai. Se espalhe a todas as nações. E que o desejo de te buscar, o desejo de estar na tua presença cresça cada vez mais na vida das pessoas, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Traga paz, Pai, para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, console aqueles corações, que o teu Espírito Santo se revele para aquele povo, para que tanto eles reconheçam Jesus como Messias, como todas as nações possam ver que há um Deus sobre Israel, e que esse Deus é poderoso, que esse Deus é poderoso, que esse Deus é bondoso, que esse Deus é transformador e que ele é justo. Derrama teu espírito nestes lugares, para que haja conversões através de sonhos e visões, e se for preciso, usando pessoas para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que têm nos perseguido, nos ofendido e feito mal a nós, Pai. Nos ensina a não carregar mais estas pessoas. Nos ensina, Senhor, a perdoar e esquecer. Nos ensina, Pai, a viver conforme a tua vontade, Deus. Livra-nos, Pai, de todo o mal, de toda seta maligna, Deus. Console, Deus, o coração daqueles que hoje têm perdido seus entes queridos, Pai. Que o Senhor esteja consolando as famílias. Trata, Senhor, também o coração daqueles que têm lutado pelos seus entes queridos. Dê sabedoria e discernimento para enfrentar estas situações. Traz, Senhor, as pessoas para esse convívio, para a honra e glória do teu nome, Pai. Os desperta. Principalmente, Pai, te clamo, traz de volta aqueles que um dia aqui já estiveram. Não deixe, Senhor, que esse desejo de te buscar esfrie, ou que desculpas penetrem em seus corações, mas sim que o desejo de buscar a tua palavra cresça mais e mais. E que este movimento aqui crescendo não é para um ou outro apareça, ou muito menos eu, Senhor, mas é para a glória do teu nome, para que a tua palavra seja levada para a honra e glória do teu nome, Senhor. É que eu oro agradecido por tua fidelidade, pela tua graça e pelo seu amor derramado sobre nossas vidas. E por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Obrigado, Pai, por este tempo onde podemos estudar, ouvir da tua palavra, ler a tua palavra e sentir o mover do teu Espírito sobre nossas vidas, que nos dá crescimento e mais a proximidade de ti. Louvado e exaltado seja o teu nome sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Senhor. Delay. Bom dia, bom dia. Tá bem? Bem, bom dia. Família? Meu Deus, tudo bem. Então vamos lá, a gente está lendo o livro de Gênesis. A gente já leu os 5 primeiros capítulos. Ontem a gente viu sobre a genealogia de Adão até Noé e percebemos que não são só números e nomes, e sim que ali tem muito significado, uma mensagem do Senhor, e como a gente aprendeu sobre essas gerações e famílias e como Deus é maravilhoso. Nada que está na Bíblia é em vão. Nada que está na Bíblia é por acaso. Ah, vou colocar ali só por colocar. Não. Sempre tem um ensinamento, sempre tem uma mensagem do Senhor sobre tudo isso. Então a gente vai ler hoje Gênesis, capítulo 6, que vai falar sobre a corrupção da humanidade.
É um capítulo bem discutido em alguns detalhes. E vamos ver o que a gente passa por ele. Gênesis capítulo 6, a corrupção da humanidade. Quando os homens, capítulo 1, versículo 1, começaram a multiplicar na terra, lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então aqui a gente já começa alguns detalhes, né? Quem são essas filhas, né? Essas filhas que nasceram. Os homens começaram a multiplicar, eles nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. E então disse o Senhor: por causa desta perversidade do homem, meu espírito contenderá com ele para sempre. E aqui o Senhor começa a diminuir a vida do homem. Então fala que o homem viverá apenas 120 anos. Há várias discussões sobre isso aqui, acredito que vocês talvez já tenham ouvido, mas existem teorias de que esses três, três linhas de raciocínio, de que esses filhos de Deus, como está aqui, em algumas traduções traz como se fosse os anjos. O próprio Enoque traz essa ideia, né, que foram anjos que desceram e tiveram relações com mulheres. E delas nasceram, então a gente vai ver que tem ali, nascem nefilins, né? E naqueles dias, no versículo 4, havia nefilins na terra e Deus possuíra as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e eles foram heróis do passado, homens famosos. E também, eu pulei uma linha aqui, né? Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriores. Quanto aos filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens. Eles deram filhos e eles foram heróis do passado. Então tem essa ideia, então, que anjos desceram, viram as filhas dos homens, acharam elas bonitas. Lembra que a palavra tomaram para si, não, às vezes não é algo assim que é de como que é a palavra? Não é de bom grado do lado da mulher. Não é que ela foi porque ela quis, e sim ela foi tomada, ela foi obrigada àquilo. Então existe essa linha então de que foram anjos que desceram e fizeram isso. Por isso que então é como se a gente vê a história romana, né, dos semideuses. É como se esses filhos fossem semideuses, fossem poderosos, porque eles eram filhos de mulheres humanas com anjos. Essa teoria ela se apega bastante nos livros de Enoque e também numa palavra de Judas, quando Judas fala que os anjos caídos tem uma quantidade de anjos caídos que não são esses que andam com Lúcifer, mas que vieram e foram aprisionados e que serão julgados no fim dos dias porque cometeram alguns erros. Dentro dessa linha de teoria, existem aqueles que não concordam, porque a própria palavra fala que os anjos não se casam e não têm filhos. Só que aí dentro desses também outros refutam que essa ideia de que anjos não se casam e não têm filhos é porque é uma escolha deles e não algo que eles não possam fazer. Que sim, se eles quiserem vir
e se transformar e ter, eles conseguem. Então, tipo, isso não é claro, não é claro. Então, existe essa linha, então, de que esses filhos de Deus que tiveram relações com as mulheres dos homens são anjos. Uma linha. Outra linha teológica diz que os filhos de Deus, os filhos de Deus são os filhos de Sete, que viram as filhas dos homens, que são as filhas de Caim, se interessaram e tomaram para si. Então, houve uma mistura entre os povos. E ali começou a gerar essa perversidade, né? E tem uma outra teoria que é o ao contrário, que os filhos de Deus, na verdade, são os filhos de Caim, e os filhos do homem são a geração de Sete, e que esses tomaram, então, as filhas, e por maldade também ali causou. E aí eu fico perguntando assim, né, da onde vem essa ideia dos Néfilins, né, que são gigantes. E eu não sei se eu cheguei a falar ontem para vocês, mas estudando um pouco, existe uma linha de pensamento, principalmente científico, de que a estatura de Adão perto da nossa era totalmente diferente. Que Adão, além dele ser, as gerações ali até Noé, além deles serem mais inteligentes, eles eram maiores. Questão de tamanho mesmo. E tem um estudo científico que fala que Adão podia ter até 4 metros de altura. E depois do dilúvio, depois da queda do homem, eles começaram a diminuir. Então, essa ideia de ter gigantes, né, de ter Néfilins e começar a ter pessoas menor, pode ser já essa demonstração da queda do homem. Então, é algo a se pensar. Não é assim, a Bíblia não traz esse relato se Adão era gigante ou não. Mas, por exemplo, ó, no apócrifo que eu li, que é a Caverna de Adão, tem um momento lá que eles estão com fome e eles não sabem cultivar, só está Adão e Eva, eles não sabem o que fazer. E eles fazem, dentro dessa história, eles fazem muito jejum e acabam muitas vezes morrendo de fome, e Deus os ressuscita, acontece isso muito na história, porque a maldade do lado de fora causa isso neles. E então Deus pede para um querubim pegar eu acho que é um figo que está lá, e dá para eles. No livro conta que o figo tinha o tamanho de uma melancia. Então você imagina, por um figo ter o tamanho de uma melancia, significa que talvez Adão era muito grande para que o figo fosse uma fruta pequena. Entende? Mas isso tudo é hipótese, a gente não sabe, mas é bem interessante quando eu estava estudando sobre isso, lendo sobre isso, que por que havia gigantes então? Talvez é porque já vem da genética do próprio homem, que o homem tinha uma estatura muito maior ali, entre os seus 3 e 4 metros de altura, que é o que se fala sobre, por exemplo, Golias, que tinha um pouco mais de 3 metros de altura. E não é gigantes que a gente muitas vezes vê na história aí com 10, 15 metros. E sim pessoas ali, pô, você pega um cara de 3 metros perto pra gente hoje, que a média é de 1,70 m, ou então imagina para Davi, que era uma criança. Então, a gente começa a perceber que talvez são pessoas ainda com a sua genética pré-diluviana. Só que como a humanidade começa a diminuir com a sua saída do jardim, com as coisas começando a mudar, talvez essas pessoas que ainda geneticamente cresciam muito se tornavam, então, poderosos. Se tornavam o que eles chamaram aqui de heróis, de pessoas famosas. Afinal de contas, você imagina, numa sociedade de gente pequena. E, tipo assim, não é esse gigante hoje que a gente vê, por exemplo, um cara que tem 2,5 metros tal,
São caras que não conseguem nem andar, a ossada já não funciona mais. Aquilo era natural, então eram pessoas fortes. Você vê ali o próprio Golias na história de Davi, era um cara ali que bancava medo, era um cara forte, era um guerreiro, não era um cara fraco, um cara com problemas genéticos. Aquilo era natural. Então estava incorporado na genética humana. Então isso tudo é uma possibilidade. Então de que, na verdade, não havia anjo nenhum e na verdade são filhas tanto de Caim como de Sete, e que aqui a palavra separa como se os filhos de Deus fossem os filhos de Caim, porque ele vem, né, disso daí, e os filhos do homem fossem os filhos de Sete. E ali, então, os filhos de Deus que causaram essa maldade e tomaram as mulheres para si. Lembra que o tomar, como eu já disse, não é algo favorável, não foi lá, achou bonita, pegou para ele. E isso começou a causar essa maldade, porque Deus viu que isso não agradava, isso era uma maldade. Então Deus resolve que precisa acabar com isso. Então, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclusão dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Tem uma linha também que fala que, por ser os homens que cometem esses pecados, né, a sua perversidade, e na verdade era o próprio Satanás soprando o mal na cabeça dessas pessoas. Então, ali a gente vê que o que acontece aqui, lembra que eu falei ontem que provavelmente até a geração de Sete começou a entrar no meio dessa perversidade? Até a geração de Sete começou a se perder no meio deste povo. Então já não tinha mais um justo sequer. Todos estavam caídos nessa perversidade de tanto que ela tinha aumentado. Talvez Noé e sua família ali, por estarem um pouco mais afastados da cidade, ou por estarem andando com Deus, como a palavra própria fala, conseguiram se permanecer justos e se permanecer íntegros no meio de tudo isso. Mas as outras gerações, os outros filhos, netos, e começaram a se entregar. Como aqui a gente mesmo vê, além de serem tomados ou tomar, a gente não sabe qual foi a situação, mas a maldade começou a entrar no meio de todos. Então, até aquela geração que era para ser separada, que é a geração de Sete, começou também a se perder. Começou a haver perversidade no meio deles também. Versículo 6. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Muitas vezes as pessoas se perguntam, porque a gente vai ver mais para frente que a palavra fala que Deus não é homem para se arrepender. A palavra aqui em hebraico, muitas vezes, ela pode trazer outro sentido. Que na verdade não é arrepender-se, sim que Deus ou se entristeceu ou mudou de ideia do que ele tinha feito, né? Ele mudou Era ira, né? Ele ficou irado com as coisas erradas que estavam acontecendo. isso também. Então, essa palavra em hebraico ela tem alguns outros sentidos além de se arrepender. Só que quando a gente traz assim, se arrependeu, então quer dizer que existem deuses diferentes dentro da própria história, porque mais para frente fala que Deus não se arrepende, agora o Senhor se arrependeu de feito homem. Não, Deus ficou irado, Deus ficou triste, Deus ficou, mudou de ideia do que ele tinha feito. E aí no versículo 7 disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, aqui a gente também consegue ver algumas coisas
e às vezes a gente fica naquela dúvida, grandes animais e os pequenos e as aves do céu. A gente sabe que não tem como a gente ficar falando assim, não houve dinossauros, por exemplo, né? Existe uma linha teológica que acredita que os dinossauros existiram antes da queda, e que a queda de Lúcifer foi o meteoro que causou toda a destruição e matou os dinossauros. Existe uma outra linha que isso não aconteceu, que não tem esse espaço de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 2, e que, na verdade, os dinossauros podem ter se perdido no dilúvio. E aí, eu tenho um cara que ele fala sobre Terra Jovem, é bem interessante, porque ele fala que existem hoje pessoas que encontram ossadas de dinossauro, que se eles fossem ter todos esses milhões de anos que a ciência fala, não teria mais como ter vida, né, sobre esses ossos. Mas diz que foi encontrado, que tem na internet, foi encontrada uma ossada recentemente nos Estados Unidos, e ela estava num penhasco. E aí a bióloga lá, sei lá o nome da pessoa, ela escavou lá, e na hora de levar, não cabia no helicóptero, era muito pesado. Aí eles cortaram a alçada no meio. Ao cortar a alçada no meio, percebeu-se que no meio ali, você sabe que dentro do osso tem coisas ali, né? Aquilo era para estar seco e não estava, além de estar mole, fedia ainda. Então, tipo assim, aquilo era jovem. Aquilo não tinha ali os milhões de anos, mas apenas ali, no máximo 10 mil anos. E aí começa a se descobrir, então, que essas coisas eram jovens. Então, pode acontecer, existem linhas que falam que era impossível, né, dos dinossauros viverem junto com a humanidade, que a humanidade não sobreviveria. Mas aí Deus fala para Noé, para Noé, para Jó, olha que beleza que era. Você lembra do Belmonte? Ali tem muitas tradições que trazem isso como hipopótamo, um grande elefante e tal, mas era um dinossauro. Você lembra como que é o nome? Ele fala também, sumiu o nome na cabeça. Mas era um ser que cuspia fogo, que provavelmente pode ser até considerado um dragão. É de que animal que cospe fogo? A gente tem hoje, só que é desse tamanhozinho, né? Um sapinho que ele cospe fogo. Ele tem duas glândulas que, ao misturar, no perigo, elas estão separadas dentro dele, mas ao atacar, ela se junta e queima. E o que é o dragão se não é isso? Se você pegar como que funciona o cuspir fogo do dragão, é mistura de coisas que saem da boca dele. Lá, velho, não consigo lembrar o nome do bicho. Mas acredita-se, então, esse historiador, ele acredita que até na arca entrou alguns dinossauros. Demais dinossauros são grandes. Não, mas são répteis, né? São lagartos que, quando nascem dentro de ovos. Então a gente tem que parar com essa ideia de que na arca entrou animais adultos, entrou animais jovens para caber todos eles lá. Então há essa possibilidade de que alguns dinossauros entraram, e há essa possibilidade de que alguns foram mortos, porque o próprio Senhor falou que ia eliminar da face da terra os grandes animais. Tem uma história também que o Senhor eliminou dos mares também um grande peixe que tinha um casal, ele tirou um, porque se ele se multiplicasse, não haveria mar de tão grande e poderoso que ele era. Então aí a gente fica ouvindo histórias, né, de grandes peixes que atacavam. Cara, muitas vezes isso vem de histórias da criação, e que aos poucos foram sumindo. Lembrei o nome, é o Leviatã. O Senhor fala que o Leviatã soltava fogo pela boca, né? Então, aqui o Senhor resolve que ele vai fazer desaparecer da face da terra a perversidade do homem, porque tinha se perdido. Só que ele encontrou em Noé
benevolência. Ele encontrou em Noé, então, justiça e integridade. Vamos continuar? Versículo 9, a gente vai começar a falar sobre a Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, olha que massa. O versículo começa já com deixando bem claro que para aquela época todos tinham se perdido e Noé foi encontrado justo no meio daquele povo. Foi encontrado um homem íntegro no meio daquele povo. Então Deus o escolheu para construir, né, a sua arca e para continuar a geração dos homens. Versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, o homem tinha corrompido a terra e estava também cheia de violência. Então, a maldade chegou em todos os lugares. A gente vê o próprio Lameque, então, começando a bigamia. E eu não sei, não há relatos, mas a perversidade, né, que acontecia ali, provavelmente não tinha. É até triste, cara, mas na novela de Gênesis, né, tem relatos ali da cidade de Enoque, né, daquela geração pervertida de Caim. Você vê ali eu não sei se isso acontecia, mas provavelmente de mulheres que tinham filhos e deixavam os filhos na rua, porque era só mais um, afinal de contas, eles viviam quantos mil anos? Quantas décadas? Viviam ali 900, 700, 800 anos. Então, ter filhos era a coisa mais natural. Então, dentro ali da novela, as mulheres tinham filhos e davam para os outros, sabe? Ou deixava na rua, deixava passando fome para quem quisesse pegar. Então, havia toda essa maldade, né? Essa perversidade que incomodou ao Senhor. Versículo 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipres. Não, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 300 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, em média, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você. Olha que legal, virá um casal a você.
para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então, Deus resolve destruir a humanidade e destruir toda a face da terra, por causa da maldade e da perversidade da humanidade. A gente não sabe, mas como o relato bíblico diz, até então o homem não comia, ou pelo menos a geração de Noé, esses homens não comiam carne. A gente não sabe que se o povo de Caim já faziam isso, né? Mas a gente vai ver que vai ser permitido para o homem comer carne depois do dilúvio. Então, o alimento deles eram frutas e as ervas do campo. Podemos dizer que também, não vou comprovar isso, mas a gente viu no momento da criação que todos os animais também comiam das ervas do campo. Então, isso pode ter continuado. E ali, quando Noé coloca, na verdade, quando Noé abre a porta e os animais entram, porque Noé não colocou ninguém lá dentro, foi o próprio Deus que enviou um casal de cada animal. Então, tipo assim, não foi Noé que saiu caçando, Deus escolheu quais animais entrariam na arca. Assim como ele escolheu qual família entraria na arca. Então, os animais eles iriam até a arca e ali eles entrariam. Então, provavelmente pode ser, né, que esses animais também ainda não se alimentavam uns dos outros, e sim ainda comiam as ervas do campo. Então, fica muito mais fácil para Noé alimentá-los durante um ano. Então, ali a gente tem a arca tem então 3 compartimentos. Provavelmente o mais alto era onde estava a família de Noé. E ali e para baixo todos os outros animais, dos quais Noé tinha que cuidar deles. Eu acredito de verdade que não foram animais adultos que entraram na arca, e sim tanto animais jovens, né? Animais pequenos. E é bem interessante quando o rapaz fala sobre os dinossauros, que o lagarto, quanto mais ele vive, maior ele fica. Então, tipo, os dinossauros, a tendência deles serem grandes é porque eles viviam muito tempo. Então, ele tem essa teoria de que esses seres entraram também na arca e com o tempo foram morrendo, né? Então a gente tem aqui hoje a perversidade do homem, a corrupção do homem, aquilo que irou ao Senhor, porque o homem se perdeu totalmente e se encheu de violência ao ponto de Deus querer destruir toda a terra, porque a maldade ficou demais. E Deus separa então Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então a gente tem aí agora Deus colocando para Noé as medidas da arca e como ele faria esta arca, né? Com a tipo de madeira, a altura, o comprimento, a largura, as especificações com andares. Eu acho muito interessante porque Noé ele era agricultor. Olha que louco. Noé era agricultor. Caim era agricultor. E aí Noé é colocado na arca para cuidar de animais, assim como Abel cuidava dos animais. E então, a gente finaliza assim o capítulo 6 com essas coisas, com a corrupção do homem, Deus achando em Noé uma integridade e justiça, salvando toda a sua família. Eu estava falando para a Márcia, né, como eu comentei com vocês ontem, eu acredito que talvez ali Lameque e Matusalém possam ter ajudado Noé a construir essa arca.
e que, na verdade, Lameque morre antes em Matusalém, provavelmente no ano do dilúvio, por isso que eles também não entram na arca, mas por ser família e ser pai, estar talvez próximo ali, pode ser que eles tenham ajudado no início Moisés a construir a arca, nem que seja para estar levando um copo d'água, afinal de contas eles já eram velhos, mas a gente não sabe como funcionava para aquela época. Mas a gente vê o cuidado de Deus, mesmo Deus irado com a humanidade. E a gente vê isso, a gente vai ver isso com os judeus, e a gente vê isso hoje. Mesmo a humanidade corrompida, mesmo a maldade chegando aos olhos do Senhor. E foi como eu falei ontem, igual Sodoma e Gomorra. Se existissem mais gente justa, talvez Deus não teria destruído a humanidade. Mas ele, assim como ele encontrou em Sodoma somente Ló, e aí sua família foi resgatada por causa de Ló, ele encontrou também em Noé justiça. E toda a família de Noé foi resgatada por causa da justiça e da integridade de Noé. E a justiça e a integridade dos teus filhos depende agora de Noé, da sua criação e da sua esposa. Muitas vezes a gente se questiona assim, pô, então morreram todos? Fora a família de Noé, o restante tudo morreu? A Bíblia diz que sim. Aí as pessoas falam assim, então como que há Néflins mais para frente? Lembra-se que isso é carga genética. Eu acredito que isso estava na genética das filhas, das mulheres, dos filhos, ou até nos próprios filhos de Noé. Lembra que a mulher com quem Noé casou, ela era filha da descendência de Caim? Ou esse gigantismo estava dentro do próprio Noé, ou dentro dela, que transferiu para seus filhos, e que aí mais para frente a gente vê então essa geração acontecendo, e esses Néflins surgindo de novo, por causa de uma carga genética. Então, existem aquelas pessoas que gostam de contestar que quando houve o dilúvio, nem toda a humanidade pereceu, que houve aqueles que conseguiram escapar, assim como Noé também escapou. Então, na dúvida e ficar com o que a Bíblia fala, eu vou ficar com o que a Bíblia fala e acreditar que o que surge, na verdade, são cargas genéticas de pessoas totalmente diferentes. A gente muitas vezes questiona assim, como que há brancos, negros, mulatos, indianos, chineses, etnias tão diferentes? Carga genética. Foi se misturando. E quanto mais, você tá ligado, a humanidade, quanto mais se mistura, mais diferente vai ficando. E o nosso corpo, ele se adapta ao ambiente. Você pode ver que o africano, ele quase não tem pelo. Vocês já perceberam? O africano quase não tem pelo. Por quê? Porque a região onde ele teve que se adaptar é uma região de calor. E não é a necessidade de pelo. Você já pega o europeu, já é um cara totalmente diferente, já é um cara totalmente peludo. Por quê? Porque o pelo o protegia do frio. Então, o nosso corpo, cara, Deus é maravilhoso, porque o nosso corpo, ele se adapta a todas as coisas. Então, a gente finaliza o capítulo 6, com Deus separando Noé e sua família para construir uma arca, e dentro dessa arca, mesmo Deus falando que destruiria a todos, Deus, por sua misericórdia, pela sua graça, assim como ele faz com o povo mais para frente, o povo hebreu, o povo israelita, onde ele destrói os maus e permanece com os justos. Então a ira de Deus é derramada sobre a terra, mas mesmo assim ele não extermina nem toda a humanidade, nem toda a sua criação. Então permanece os seres, os animais que Deus escolheu para entrar na arca,
e os seres humanos que também Deus escolheu para entrar na arca. Fechou? Alguma pergunta, algum comentário? Comentário aqui, Éder. Você leu, na sua Bíblia está 300 metros de altura? No meu está 13 metros. Eu posso ter errado. 13 metros e meio. Você falou 300 metros. Eu errei mesmo. É 13 metros e meio de altura. É isso aí. Falei, tá, arquinha alta. Vai quase arranhar o céu. Nisso, 300 metros. Apesar que 13 metros também é alto, né? Mas 300 metros é bem alto. 13 metros. Ela seria mais alta do que comprida, né? Uhum. Foi um erro meu mesmo. É que a letra da minha Bíblia, ela é minúscula, velho. Às vezes eu tenho que forçar, assim, e aí vai juntando, assim, cara, eu perco mesmo. É igual ontem. Ontem eu falei que Naamã era filha de Tubal-Caim, na verdade ela era irmã. Uhum. É a idade chegando. O óculos ajuda, mas mesmo assim a gente se perde. Por isso que existem as Bíblias com letras gigantes. Tá vendo? Mas não tem, você sabe que não tem Bíblia de estudo com letras gigantes. Não tem. Não tem. Mas aí, ó. tem que ser gigante, porque senão não enxerga. A minha também, ó. A minha é gigante também. Só que não é de estudo, né? Não tem como ser, né? A Bíblia não tem. E, geralmente ela é pequenininha. Às vezes eu fico caçando aqui algumas coisas assim, mas ela é minúscula mesmo. A Val estava vendo esses dias aí, lá nos Estados Unidos tem uma arca bem... Você já viu aquilo lá? Já ouvi falar. Uma arca construída. Nossa, lá é grande, né? Eles construíram como se fosse ela real, né? Bem real. Bonito. Um monumento grande, né? É incrível. É um museu, deve ser muito massa, cara. Deve ser muito massa você visitar lá para ver. Os caras fizeram um museu, cara, com as projeções da arca, né? E é muito cheio de repartição dentro, assim, né? Eu tava mostrando. Nossa, mas tem coisa, e é grande aquilo lá. É muito massa. E é interessante, né, cara, que como a humanidade quer distorcer a história, né? Eu estava estudando sobre isso e dentro de várias culturas, cara, várias culturas mesmo, fala sobre dilúvio e fala sobre a Torre de Babel. E fala sobre a separação das línguas, que a gente vai chegar mais para frente. Mas várias culturas, cara, falam sobre essas coisas. Então, é a mesma história contada de maneiras diferentes. Lembra que a cultura oral, por exemplo, a gente conta uma história aqui. Se o Diego for contar para outra pessoa, ele já vai mudar algum detalhe, porque ou ele esquece ou ele quer acrescentar. E aí o outro já vai contar de outro jeito, de outro jeito. Passaram-se 10 vezes essa história, ela já é totalmente diferente do início. Mas ela pode ter as primícias da primeira história. Mas ela já muda seu contexto. Então, a gente tem que lembrar que é isso também, né? Hoje a gente tem uma Bíblia escrita, mas isso não tinha. Isso aqui é cultura oral, é passado de geração para geração. São histórias contadas à mesa, que vai trazendo isso, né? E é bem interessante, cara. Várias culturas trazendo a mesma ideia, né? Trazendo a mesma escolha, trazendo as mesmas coisas. Eu gosto muito de trazer. Eu tenho até um podcast que eu fiz com uma amiga falando sobre isso. O que a Arca de Noé tem a ver com a volta de Jesus. E é bem interessante a gente parar para pensar o que a Arca de Noé pode ter a ver com a volta de Jesus. A Arca de Noé é uma sombra do que Jesus é. A Arca de Noé salvou a família de Noé. Jesus vai salvar todo o seu povo. Do que? Da ira derramada do Senhor sobre a terra. Então, a arca salvou Noé e sua família da ira do Senhor derramada sobre a terra. A ira do Senhor tomou toda a humanidade e a levou. E só ficou para trás Noé e a sua família. Na volta de Jesus vai ser a mesma coisa. A ira do Senhor vai tomar toda a humanidade que está de novo
corrompida, totalmente imoral, e vai pegar os justos, aqueles que creem no Senhor, e vai guardá-los, e vai protegê-los, e esses são os que vão permanecer. Então, quando a gente interpreta lá Mateus 24, quando fala que será como no tempo de Noé, quando a gente vai em Lucas, então, deixa mais claro ainda que aqueles que são maus serão destruídos, e aqueles que servem ao Senhor, esses ficarão, porque deles será a terra. Então, a ideia do deixados para trás, a gente precisa refletir, que na época de Noé, quem foi deixado para trás foi o Noé, o resto todo foi destruído. Noé foi quem sobrou, quem ficou, na verdade, né? E na época de Ló, a mesma coisa. Ló foi, a cidade toda foi destruída e Ló foi quem foi deixado vivo. Então, quando lemos a Bíblia e interpretamos, precisamos pensar em algumas coisas sobre interpretação de texto, né? Parar, ler, vírgula e começar a pensar e comparar. Então, eu gosto muito de pensar também que Noé, voltando para a arca, se a arca nossa hoje é Cristo, a de Noé era essa arca de madeira, a qual Noé construiu durante 100 anos. Se Noé construiu uma arca durante 100 anos, Noé conhecia a arca inteiramente. Noé conhecia cada detalhe, cada centímetro daquela arca. Se a arca hoje é Jesus e nós somos Noé, nós conhecemos Jesus inteiramente? Nós o conhecemos ao ponto de entrarmos, ou somos talvez como as noras de Noé, ou os filhos, que conhecem a arca parcialmente, e assim eles vão ser salvos por causa de Noé. Então a gente muitas vezes conhece Jesus pela metade, né? Como eu sempre tenho dito, é só molhando o calcanhar ali, e por causa do nosso arrependimento e da graça do Senhor seremos salvos. Mas talvez não andaremos com o Senhor como desejamos. Olha, é para a gente parar para pensar esta frase. Ele andava com Deus. Será que um dia, ao contar as nossas histórias, alguém vai falar, cara, esse cara andava com Deus. Deus ministrava e falava ao seu coração. Então precisamos meditar e pensar como tem sido a nossa vida com o Senhor. Temos vivido verdadeiramente nele, para ele, com ele, ao ponto de quando fomos levados ao seu reino, a gente vai ter intimidade e conhecê-lo profundamente? Ou vamos ser como as noras de Noé, que foram salvas, mas talvez não conhecia a arca tão verdadeiramente como o próprio Noé? Que a gente medite sobre isso, que a gente tenha um ótimo dia e que Deus continue ministrando aos nossos corações, nos dando conhecimento, sabedoria, e que as coisas supérfluas, né, como se foram anjos ou não, se tinham gigantes ou não, são secundários, não nos salva. É curioso saber? Lógico que é história, a gente quer saber das coisas, mas que a essência da história é: precisamos ser justos e íntegros para agradar os olhos do Senhor. Porque aqui foi bem claro, a maldade era tanta que desagradava aos olhos do Senhor. Então que a gente possa buscar justiça, integridade, mesmo nessa geração perdida, pervertida que a gente tem hoje. Que a gente possa estar realmente firmado no Senhor, para viver segundo a tua vontade e o teu querer. Fechou? Fechou. Vamos estar finalizando, então? Senhor Vanderlei, você pode orar para a gente finalizar? Por favor? Sim. Amém. Pai, estamos aqui na tua presença para aprender um pouco mais de ti,
Muito obrigado, Paizinho, pela oportunidade de estar, de acordar, de levantar, de abrir os olhos e aprender um pouco mais de Ti. Oh, Pai, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o único digno de toda honra e toda glória. Estamos aqui à disposição para ser usado pelo Senhor. Nos usa, Pai, para ser exemplo, para fazer o Teu querer, a Tua vontade, para ser luz para os Teus filhos, não o nosso, para os Teus filhos, que a gente ensine, a gente ensine na caminhada, que a gente sirva de exemplo de luz para eles, porque os filhos são Teu, Pai. O Senhor é o único digno de toda honra e toda glória. Estamos aqui para ser usado, para fazer o Teu propósito, Pai, fazer o Teu querer, agradar os Teus olhos e administrar e ensinar nossos filhos no caminho. Obrigado, Pai, por mais um dia que se renova. Todas as manhãs a gente se levanta, saia do caixão para te adorar, para aprender e ter discernimento das suas leis, dos seus mandamentos, dos seus estatutos e aprender um pouco mais de Ti, Pai. Muito obrigado. Agradecemos em nome de Jesus por tudo que tem feito por nós. Que o Senhor tenha misericórdia dessa nação brasileira, tenha misericórdia de Jerusalém, de Israel, ali no Oriente Médio, onde eles estão se destruindo, matando pessoas inocentes. Tenha misericórdia desse povo, Pai, para que eles venham se arrepender e se buscar e se descobrir e que o Senhor venha se perdoar aquele povo ali que estão se destruindo. Estamos aqui para agradecer ao Senhor, te louvar, te glorificar, te adorar, Pai, a todo momento. Como é bom estar conectando e na Tua presença, Pai. O Senhor é digno de ser honrado, de ser glorificado, de ser louvado, Pai. Venha, Pai, com o seu louvor e derrame sobre nós o Teu Espírito. Nos enche de sabedoria, de querer, de fé, e para que quando o Senhor voltar a gente esteja preparado, Pai, pronto, acordado. E estamos aqui, Pai, para servir e fazer o Teu querer, a Tua vontade. Ó Pai, como é bom estar sempre Te adorando, Te buscando e aprendendo um pouco mais de Ti. Quero ficar protegido debaixo da sombra de Tuas asas, Pai, para não entrar em iniquidade e estar pecando. Somos fracos, somos falhos, Pai, mas nos dê o Espírito. Em nome de Jesus, queremos agradecer grandemente tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer pelo alimento, pela água, pelo fôlego da vida, Pai, pela oportunidade de estar levantando todas as manhãs para aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Estamos aqui para agradecer e que o Senhor nos capacita cada dia mais para fazer o Teu querer, a Tua vontade. Tome nossa língua, nossos olhos, que a gente esteja sempre exaltando a Ti, Pai, para nos estar pronto e acordado sempre, para que na Tua volta podemos reinar, buscar o Teu reino juntos, Pai. Queremos estar pronto e queremos estar aqui presente na Tua volta, Pai. Obrigado por tudo, Pai, pela oportunidade, por essa misericórdia que renova todas as manhãs. Oh, Pai, como
como o Senhor é maravilhoso, Pai, em nossas vidas. Obrigado por tudo, Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Oh, Pai, tudo que queremos é estar sempre te servindo e fazendo o teu querer e a tua vontade. Tudo que agrada teus olhos, Pai. Obrigado por tudo. Que o Senhor nos use e que nós seja luz e exemplo para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Que o Senhor venha abençoar a família do Diego, do Éder e de todos que faz parte do grupo aí, que não pôde entrar por algum motivo. Que eles acompanhem a gente para que possa aprender um pouco mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, queremos agradecer por mais um dia e que aonde a gente pisar, que a gente possa elevar o Seu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, queremos agradecer por mais um dia, que o Senhor abençoe nossa semana, nosso dia, que nos enche de amor, de fé e de justiça, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Maravilhoso como Deus ministra aos nossos corações e como a gente precisa estar cheio da presença dele. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.